noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui de volta com o programa Família Batista em Foco. É uma grande alegria voltarmos e hoje, numa noite muito especial, nós temos aqui o Gabriel. Gabriel, que é filho da irmã Nelly, com o pastor Gedeon, membro da Igreja Batista do Jardim Guaraci. Gabriel, seja bem-vindo, ok? O Gabriel é coordenador de marketing da Faculdade ENIAC, não é isso, Gabriel? Isso. Muito bem. E também é o atual presidente da JUBAG. Gabriel, eu queria que você desse uma boa noite para o nosso pessoal, nossos irmãos que estão em casa. E aproveitasse também para falar, Gabriel, um pouquinho do que é a JUBAG. Tá certo. Boa noite, pastor. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Bom, para falar um pouquinho o que é a JUBAG, para mim agora já fica um pouco fácil, né? Depois de 4 anos estando à frente da JUBAG, mais um pouco participando. A JUBAG, como o próprio nome diz, é uma sigla, né? Juventude Batista de Guarulhos. Então são jovens que pertencem às igrejas batistas de Guarulhos e também às cidades vizinhas, né, que é Arujá e Santa Isabel. Mas um pouco mais do que isso, se a gente for falar realmente que a JUBAG, é uma comunidade de jovens, né? Não é apenas um departamento, uma coisa assim tão política, digamos assim, né? Mas sim um grupo de pessoas, um grupo de jovens que decidem andar juntos em Cristo, um fortalecendo ao outro. Gabriel, as igrejas participam, os jovens têm participação nos eventos da JUBAG, por exemplo, em 100%, em 30%. Qual é o percentual de jovens em Guarulhos que participam ativamente da JUBAG? Você tem mais ou menos essa estatística, mais ou menos essa ideia? Ó, tem uma estatística, os jovens que estão à frente da JUBAG realmente ativos de verdade, é cerca de 5 a 10% dos jovens. Quantos jovens hoje quantos jovens hoje tem na cidade de Guarulhos, batistas, que poderiam estar frequentando as reuniões, participando ativamente? Mais ou menos uma ideia de quantos jovens você tem essa ideia? Se nós formos contabilizar os jovens e adolescentes, nós temos cerca de 2.000 jovens nas nossas igrejas e congregações, né? Mas, infelizmente, nem todos esses 2.000 jovens estão participando, nem que se fosse de uma forma revezada, né? 1.000 em uma, 1.000 em outra, né? Mas daqueles que participam de uma vez ou outra, gira em torno de 1.000, né? Da metade. Ok. E você, por exemplo, nesses 4 anos, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, tem enfrentado e que, se você tiver o seu mandato prorrogado, não sei se isso é possível, mas e outro presidente, qual é a maior dificuldade que você enfrentou para que a gente possa envolver todos esses jovens, os nossos jovens? Qual é a dificuldade que você acha que realmente existe? Olha, eu acredito que a maior dificuldade é você quebrar certas visões, certas opiniões já formadas e que não tem um embasamento realmente bíblico, né? Por que eu falo isso? Às vezes, um jovem pertence a uma igreja, ele acredita que a participação dele no corpo de Cristo se resume ao que ele faz só naquela igreja. Ele não tem uma visão de reino. Ele esquece que, além da igreja dele, tem uma igreja lá no bairro vizinho, tem uma congregação que ele poderia, de repente, ajudar, tem um grupo de jovens que ele pode atuar. Não falta área que ele possa atuar, né? Mas às vezes as pessoas se prendem muito nisso, né? Acreditam que, não, só vou atuar na minha igreja porque só a minha igreja é boa, só a minha igreja merece isso, né? Seria muito bom a gente ver que os jovens entender que, de repente, ele está numa igreja forte, ele pode ajudar uma igreja que não está tão forte, alguns irmãos de outra igreja que precisam de um apoio, né? Então essa, acredito, foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos, fazer as pessoas entenderem que, estejam elas fracas ou fortes em suas igrejas, ou elas mesmas, né? A gente precisa da participação delas, porque a JUBAG ela funciona dessa forma. É um fortalecendo o outro, um motivando o outro, né? Por exemplo, esse fortalecimento, ele sofre algum tipo de, por exemplo, de preconceito? Você falou de um preconceito que já vem de anos anteriores, né? De um mau conceito formado acerca da JUBAG, ok? E isso dificulta o trabalho. Esse mau conceito é devido, por exemplo, a projetos mal feitos com relação à JUBAG e os jovens então se afastaram, ou os projetos aconteceram e, por exemplo, pastores ou liderança resolveram não participar mais ativamente da JUBAG? Olha, os motivos são os mais diversos e às vezes os mais bobos, a gente pode falar, né? Às vezes, de repente, por algum motivo eles não puderam participar durante um tempo e de repente foi mudando a liderança e não tinha mais ninguém que participava. E aí quando você fala, vamos na JUBAG, a pessoa fala, poxa, mas o que é JUBAG? O que são esses jovens, né, que participam? E aí a pessoa acaba não querendo participar, porque ela nunca foi. Às vezes é porque, de repente, em alguma programação você não deu um espaço,
ou às vezes não pôde ir. Então, assim, são vários os fatos, né, que acabam criando esse obstáculo, essa barreira. Mas conforme a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai percebendo que a maioria deles são coisas simples, são coisas pequenas, que se os dois lados pararem para pensar, conversar, pode ver que tem muito mais a ganhar agindo em conjunto, né? Agindo mutuamente. Esses jovens, por exemplo, que não participam, eles não participam então, porque eles acabam entendendo que a Jubag é mais um trabalho e não é um trabalho de todas as igrejas. A gente pode resumir assim? É um trabalho, já tem alguém que faça, eu não preciso ir lá fazer. Mas seria bom que todos fizessem, correto? Correto. É uma coisa mais ou menos assim, igual o pastor Hélio lá da Igreja de Bom Sucesso ele comentou comigo uma vez. Hoje nós estamos num tempo que, assim, quando tem alguma coisa que você precisa fazer, um fala, mas alguém já vai fazer, então eu não preciso. Só que o outro também fala, mas deve ter alguém que faça, e deve ter mais alguém que faça, quando vai ver, ninguém faz. Então, se cada um não entender a sua parcela de responsabilidade, não só na sua igreja, mas na sua associação local, as coisas não acontecem. E nós temos vários locais que as pessoas podem ajudar. Se você não entende que você tem que atuar, nem que seja um pouquinho em cada coisa, ter o seu próprio envolvimento, o seu próprio ministério nisso, né? Aí a coisa acaba realmente não fluindo. Você encara a Jubag como um desafio da sua vida, mais um desafio, ou ela é um ministério? Nesses anos que você tem estado presente, ela é o seu ministério? Olha, eu acredito que a Jubag, independente de mim, ela é um ministério que pode envolver muitas pessoas. Hoje eu estou à frente da Jubag, mas ela tem que ser uma coisa que não seja só para mim. De repente, daqui a alguns anos, eu não esteja mais nesse ministério. Mas ela precisa ser assumida por outras pessoas, aqueles que forem os jovens dos dias, então, por exemplo, daqui a 10 anos, os jovens de daqui a 10 anos, tem que ser os jovens que vão assumir pensando, a Jubag é o meu ministério. Tudo que a gente faz hoje tem que pensar, isso é o que Deus confiou para mim hoje, né? Se a gente pensar dessa forma, a gente vai agir com responsabilidade até para com Deus, né? Deus exige isso da gente, que sejamos bons mordomos, né? Isso é uma mordomia também para com Deus, né? Então o trabalho da Jubag não é um trabalho independente, é um trabalho que é das igrejas, de todas as igrejas batistas de Guarulhos. E que aí, por exemplo, os pastores devem incentivar, os líderes ministeriais que trabalham com adolescentes e com jovens, devem envolver os seus jovens e adolescentes para participar, porque o trabalho fica mais fácil e fica melhor, fica grande, fica um trabalho bonito para ser visto, né? Não só pelas pessoas, mas por Deus também. Eu quero te fazer uma pergunta, como a Jubag pode colaborar diretamente com as igrejas? Mas isso você me responde no próximo bloco, tá bom? Estamos de volta, irmãos, com mais um Família Batista em Foco. E nessa noite nós estamos recebendo aqui o Gabriel, filho do pastor Gideon, da irmã Nelly, né, membros da igreja do Jardim Guaraci.
Gabriel, eu te fiz uma pergunta que é de como que a Jubag pode de fato colaborar para o trabalho das igrejas. Hoje eu sei que a Jubag dividiu os setores para ficar mais fácil, isso é um mérito de vocês. E eu sei que isso tem contribuído muito bem, mas como de fato a Jubag hoje pode, por exemplo, chegar na Igreja Batista Peniel e de fato ajudar a mocidade da nossa igreja, a juventude da nossa igreja? Uma das coisas que a Jubag tem trabalhado nos últimos tempos é principalmente a área de treinamento, né? Então, não só nas nossas programações, mas nas nossas reuniões, no dia a dia da Jubag, a gente mostra de diversas formas o que uma juventude pode fazer, né, no seu meio para desenvolver atividades, desenvolver ideias na sua própria EBD, em cultos de jovens, né, para estar fortalecendo o seu grupo. E além disso, tem uma coisa que nos últimos tempos eu tenho ficado muito feliz que está acontecendo. A Jubag está acontecendo de uma forma natural. Isso é, eu não preciso, eu ou qualquer outra pessoa na figura de um presidente ou de um coordenador, desenvolver alguma coisa para que ela aconteça. Às vezes eu abro lá meu Facebook e vejo fotos de pessoas de igrejas diferentes, eles postando, culto tal, todo mundo participando junto. Isso é uma coisa muito legal de se ver, que a gente vê que não precisou a gente ir lá interagir com eles para acontecer. Eles mesmo, após vários encontros, várias atividades, desenvolvem uma afinidade, viram realmente uma comunidade e um apoia o outro. Então, como que a Jubag pode contribuir? É exatamente dessa forma. Cada juventude não vai estar mais sozinha. Já pensou aquela congregação que de repente só tem 2, 3 jovens? Ela não vai ter mais só 2, 3 jovens. Ela tem mais irmãos ali nas igrejas ao redor. Isso motiva eles. E conforme vai passando o tempo, vão fazendo outras atividades, o grupo vai crescendo, porque eles veem que tem mais pessoas interagindo com eles. Na minha adolescência, quando eu voltei para a igreja, no final da minha adolescência para a minha juventude, acontecia um grande congresso, que eu sei que vocês também estão desenvolvendo isso hoje. E eu sei também que aqui em Guarulhos nós ficamos durante muito tempo sem congresso de jovens, né? Bons congressos. Por que vocês voltaram, né? Eu sei que isso não aconteceu com você, mas por que vocês voltaram a fazer os congressos? O que motivou vocês a fazer isso? É uma necessidade isso? Surgiu uma necessidade? É importante ter os congressos de adolescente, o Contim e o Conjubag na cidade de Guarulhos para que os jovens possam estar juntos? Olha, realmente é uma necessidade, porque hoje em dia é uma coisa assim, aquilo que você não conversa dentro de casa, os pais com seus filhos, ou você não explica na igreja, o jovem, o adolescente vai aprender isso aonde? No mundo. E ele não vai aprender isso da forma correta. Então, esses congressos, essas atividades que a Jubag realiza, são exatamente oportunidades para a gente poder falar na língua do jovem, discutir aqueles assuntos que as pessoas têm aquele tabu de falar, ou aquele medo de falar errado. Então lá nós explicamos o que é certo, o que é errado a respeito, por exemplo, do sexo, de drogas, de repente o envolvimento com o mundo, até que ponto, até que limite a gente pode se envolver com o mundo, pensando, vou resgatar o mundo, ou vou acabar sendo engolido pelo mundo, né? Então a gente pode falar na linguagem do jovem, mas com parâmetros bíblicos, com esse embasamento que é muito importante, para que o jovem realmente tenha essa base, ele possa ter uma certeza e não ser apenas mais uma pessoa que às vezes as pessoas de fora pensam que é uma mente fechada que está seguindo apenas o que um pastor ditador fala, mas não, ela está aprendendo com a Bíblia, ela mesma está com a sua própria inteligência, raciocínio e fé, está entendendo aquilo que Deus tem para a vida dela. Muito bem, Gabriel. Por exemplo, esse jovem que está indo a Jubag, participando do congresso, vocês têm ouvido ou têm tomado conhecimento de que alguns dos jovens, por exemplo, mesmo participando do congresso, mesmo estando envolvido com a Jubag, com as atividades da igreja de jovens, alguns jovens têm se desviado da fé, têm caído em pecado. Como é que vocês estão lidando com isso? Isso é uma coisa assim que infelizmente realmente acontece. Tivemos alguns casos, não vou citar nomes para não ser indelicado, né? Mas quando aconteceu, a gente conversou com a pessoa, assim, são vários casos às vezes que acontecem, né? Em alguns a gente conversa com a pessoa, de repente a pessoa percebe, poxa, o que eu fiz realmente não estava certo, ela volta. E quando ela realmente percebe tudo, ela volta ainda mais firme. Tem outros casos que a pessoa fica um tempo afastada, que às vezes é um tempo, de repente, de deserto que ela precisa para poder entender. A gente espera que ela volta logo para não sofrer danos, né, desse mundo, né? Mas, graças a Deus, nós temos conseguido acompanhar os casos. Nós também temos agora o nosso pastor conselheiro, né, o pastor Luiz Carlos. Então, muitas vezes a gente aciona ele,
Porque é muito fácil, de repente, a pessoa ter algum problema, tá em pecado, você fala, não, agora você não pertence mais a gente, sai daqui que você é pecador. Não, a gente tem que acolher, mas é aquele acolher que né, não passa a mão na cabeça. Você fala, nós estamos te recebendo porque você é uma pessoa importante. Mas isso que você fez não é certo. Então, é passar essa mensagem para a pessoa de forma que ela se sinta querida, mas que ela sabe que ela tem que corrigir certos pontos na vida dela. Eu acho que é aí que entra o grande diferencial do jovem crente. Não é que a gente não possa fazer as coisas. A gente tem toda a liberdade para tomar uma decisão correta. Eu vi uma declaração do Dom Odílio Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, que os repórteres perguntaram a ele por que a igreja proibia tantas coisas. O aborto, o homossexualismo, a camisinha, né, os anticoncepcionais. Ele ouviu tudo e ele disse, olha, a igreja não proíbe nada. A igreja tem uma opção melhor. Nós estamos aqui, a igreja está aqui para oferecer uma opção melhor. A Jubag, os pastores, a igreja, existem para isso, para oferecer a todo jovem uma opção melhor de vida. Não é isso, Gabriel? E eu tenho certeza que nesse tempo em que nós temos caminhado, tenho visto o trabalho de vocês, Deus tem abençoado vocês. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, e quero que você me responda no próximo bloco, que é o seguinte, você está entrando no seu último ano de mandato, né, vamos dizer assim. Há possibilidade de reeleição ou não há? E qual é o seu sonho para esse último mandato, né, do Gabriel? E eu sei que agora vai acontecer um congresso, já recentemente, quero que você fale sobre isso, sobre o congresso, qual é o alvo do congresso, quais são os pastores que vão estar lá, né, qual é a motivação desse congresso nesse momento, mas eu quero que você me responda isso no próximo bloco, ok? Pode, claro. Queria acrescentar uma coisa também, o pastor estava comentando, tem uma ilustração que eu gosto muito de usar, que é a seguinte, um jovem chega no seu pastor e fala, pastor, eu posso fazer sexo antes do casamento? O pastor fala, pode. Pastor, eu posso fumar? Pode. Pastor, eu posso beber? Pode. Pastor, então o que eu não posso? Entrar no céu. Às vezes a gente pensa que a igreja proíbe tudo, mas não, é que nem o pastor falou, a igreja tem uma opção melhor. Às vezes a gente esquece que aquilo que a gente escolhe vem junto com uma consequência, né? Então o que nós escolhemos é pensando numa consequência melhor, né, para as nossas vidas. Ok, então aguarde aí um pouquinho, daqui a pouco Família Batista em Foco volta novamente. A HD ProVideo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais. Videoclipes. Vídeos de palestras. Videoaulas. Vídeos comerciais. Fotos de eventos empresariais. Fotos de promoções. Enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Estamos de volta, irmãos, com mais um Família Batista em Foco, hoje com o Gabriel, presidente da Jubag.
Gabriel, tá com as perguntas na cabeça aí? Mais ou menos. Então vamos lá. Qual é, nesse último ano de mandato seu, qual é o seu sonho para esse mandato? Eu sei que tem agora que está acontecendo, vai acontecer o Congresso nesse mês de janeiro. E como isso pode influenciar na sua reeleição, se você pode ser reeleito, ou também o que você espera aí para o futuro. Mas antes eu queria que você me falasse sobre essa questão que você terminou no outro bloco, sobre essa questão das consequências da escolha, da má escolha, do santo e do profano. Uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, principalmente nos últimos anos da minha vida, dependendo daquilo que você escolhe no seu caminho, se você escolher seguir a Cristo, às vezes você pode ficar mais pobre, não ter tanta vida social, digamos assim, só que não é isso o parâmetro que você tem que ter. Você tem que perceber, o que isso está fazendo para mim vai me levar para uma vida além desta, né, que é a nossa vida no céu que a gente tanto almeja. Então a gente vai percebendo que a gente não precisa de certas coisas desse mundo. É bom a gente poder desfrutar de algumas coisas com dinheiro, sim, é bom, mas é muito melhor a gente ter um coração em paz também, a gente poder ter segurança, que nós temos um futuro em si, sem depender dessas coisas, recursos materiais, sem depender dessas coisas que os jovens fazem hoje em dia. E o jovem pode fazer de tudo mesmo? A Bíblia diz que o jovem pode fazer de tudo, né? Não só o jovem, mas qualquer pessoa pode fazer tudo, mas que vai haver uma consequência, né? Nem tudo nos convém fazer, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convém. Muito bem. Esse é um versículo que eu tenho na minha vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. No congresso de adolescentes nós usamos, o tema era pega nada, e nós falamos, nem tudo pega nada, né? Mas nem tudo me convém, né? Porque eu posso fazer tudo, tenho a liberdade para fazer tudo, mas há uma consequência sobre isso. Né? Exato. A liberdade que temos em Cristo é uma liberdade condicional, né? Não é a liberdade que o mundo entende como liberdade. Muito bem, Gabriel. Então eu queria que você falasse desse seu último mandato, né? E do que você espera do congresso que vai acontecer, o tema, os pastores que vão participar, e depois você fizesse suas considerações também finais. Tá, ok. Em relação a esse meu último mandato, outra pergunta também se eu tenho a chance de ter reeleição, né? A Jubag tem um estatuto que você só pode ser eleito, ter uma reeleição, né? Cada ministério você vai ter duração de 2 anos. Então, como eu já estou no meu segundo mandato, agora eu não posso ser reeleito para o ano de 2017. Mas o meu compromisso esse ano com a Jubag é capacitação. Capacitação de quem? Das pessoas que vão continuar na liderança. Eu acredito que eu mesmo vou continuar na liderança, não na figura de um presidente, porque eu acredito que eu tenho que não só passar para frente o que estamos fazendo, mas também dar esse suporte, seja em um outro cargo dentro da Jubag, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. O grande problema nas igrejas e também nas associações é isso. A pessoa ela assume um cargo, ela tem um bom desempenho, depois a outra diretoria assume e aquela diretoria se afasta. E quem assumiu às vezes não sabe dos trâmites todos. Vocês estão fazendo certinho, é isso mesmo. Exatamente, porque às vezes a gente pensa assim, o pastor perguntou se a Jubag era o meu ministério. A Jubag é um ministério ao qual Deus confiou a mim, mas não é o meu ministério. Porque o ministério é de Deus e Ele confia pra gente, né? E eu tenho que saber que, terminando esse mandato, eu tenho que confiar ele a alguém. Para isso, eu estou preparando todos na Jubag para que, independentemente de quem seja o presidente, a equipe esteja preparada e possa apoiar essa pessoa que será o novo presidente, né? Muito bem. Fala do Congresso. Em relação ao Congresso, o nosso 30º Conjubag, Congresso da Juventude Batista de Guarulhos. Nós estamos até recapitulando um pouco o tempo, estamos fazendo um histórico dos outros congressos. Já foi um nome Conjovem antes, na 16ª edição passou para Conjubag, estamos pegando esses cartazes para fazer em um dos dias um culto de velhos tempos, relembrando o que a gente já fez nos congressos anteriores, né, agradecendo, né. O tema para esse ano é muito sugestivo, os desafios da juventude para os próximos 30 anos. Então nós não estamos apenas celebrando 30 anos, né, 30 edições de congresso, como já estamos pensando na frente. O que nós vamos fazer para os 30 anos futuros, para essa geração que está vindo, né? Quais serão os nossos desafios para isso? O congresso ele vai acontecer dos dias 27 a 30 de janeiro, né? Será lá no Teatro da Mastora em Guarulhos, na Avenida Monteiro Lobato, número 732. E nós vamos contar a partir das 19h30, de quarta a sexta. No sábado será 1 hora mais cedo, será às 18h30.
Nós vamos contar na quarta-feira preleção do pastor Regis Claro, da Igreja Batista do Parque Jurema. Na quinta-feira teremos um debate estilo talk show, com participações do pastor Jeremias, pastor Regis Claro também, pastor Luiz Carlos, conselheiro da Jubag, e o pastor Robson René, mais conhecido como Robinho, esteve com a gente em outras programações, né? Na sexta-feira nós teremos participação do pastor Guilherme, da Igreja Batista Betel de Santana. No sábado será o pastor Marcelo Santos, da Igreja Batista da Graça. Entre as participações teremos várias, a própria equipe de louvor da Jubag, coral da Jubag, Ministério Propulsão, Banda Semane, Ministério Além do Universo, Luciano Clau e Quarteto Vida Nova, que estará com a gente na sexta-feira nesse culto dos velhos tempos. Então fica aí o convite para todos que puderem participar do Conjubag, vai ser um congresso muito bom. Ele é voltado principalmente para jovens e adolescentes, né? Mas nós convidamos também os adultos a participarem, especialmente nesse culto de sexta-feira, que é o culto dos velhos tempos, para ele poder relembrar um pouquinho de como era no tempo de jovens que eles tinham, né? E também ver como que os jovens que estão hoje, são o legado que eles deixaram, né? Como esses jovens estão hoje. Muito bem. Gabriel, suas considerações finais para os irmãos que estão em casa? Mais uma vez é muito bom estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouquinho desse chamado que Deus deu pra gente. O que eu digo para você que está nos assistindo, principalmente jovem, lembre que Deus quer confiar a ti um ministério. Como eu disse, não é um ministério seu, mas é um ministério que Ele quer confiar a você. Mas para isso você tem que se disponibilizar para Deus. Não pense, mas eu tenho trabalho, eu tenho inúmeras coisas. Quando eu assumi Jubag, eu estava trabalhando, fazendo faculdade, esse é meu ano, eu vou casar ainda, então diversidades não me faltam na vida. Só que eu não olho para a diversidade, eu olho para o que Deus pode fazer na minha vida, e até aqui Ele tem me sustentado, e eu creio que eu, continuando nos caminhos dele, Ele ainda há de sustentar. E Ele pode fazer isso com você também. Amém, Gabriel. Irmãos, nós estamos encerrando mais um Família Batista em Foco. É uma bênção receber você aqui, Gabriel. Muito obrigado pela sua presença. E eu quero lembrar para você que está em casa, www.hdprovideo.tv.br www.hdprovideo.tv.br E você pode também, pelo YouTube, acessar a Família Batista em Foco. Uma bela semana, que Deus te abençoe e, querendo Deus, até semana que vem.